Sabe aquela história de uma galáxia muito, muito distante? Então, ela vai bem além dos sabres de luz e das batalhas espaciais. É uma história sobre visão, sobre rejeição e sobre como a persistência de uma única pessoa pode literalmente mudar o mundo. Para muita gente, especialmente fãs e inovadores, o dia 4 de maio não é só mais um dia no calendário. Mas o que exatamente essa data representa, afinal? Bom, tudo começa com esse trocadilho. É uma brincadeira com a famosa frase que a força esteja com você, que acabou virando um fenômeno cultural no mundo todo. É uma pergunta excelente e é isso que a gente vai investigar aqui. Vamos desvendar como a saga Star Wars, que nasceu da pura diversidade, se tornou uma baita fonte de inspiração para empreendedores e até um motor para revoluções na tecnologia. Primeiro, vamos entender como esse dia virou essa celebração global. A origem é bem mais curiosa do que se imagina, viu? Pois é, acredite se quiser, a primeira vez que essa frase foi usada em público foi lá em 1979, num anúncio de jornal parabenizando a Margaret Thatcher por ter se tornado primeira-ministra do Reino Unido. Décadas depois, em 2011, uns fãs lá em Toronto organizaram a primeira grande comemoração. E aí, em 2013, a Disney abraçou a data de vez e a consolidou no calendário da cultura pop mundial. Mas para a gente entender a verdadeira força por trás do Star Wars, a gente precisa voltar lá no comecinho. A jornada do criador, o George Lucas, foi tudo menos fácil. Foi uma verdadeira batalha contra o ceticismo. E imagina só, começo dos anos 70. Ninguém em Hollywood botava fé numa tal de ópera espacial com robôs. O Lucas apresentou o roteiro dele para vários estúdios gigantes, tipo Universal e United Artists, e ouviu não de todos eles. As pessoas simplesmente não entendiam a visão. Finalmente, a 20th Century Fox topou, mas assim, com um pé atrás, sabe? Ofereceram um orçamento mínimo e quase nenhum apoio. E agora, chegamos num ponto crucial. A Fox ofereceu um salário maior para ele dirigir o filme, mas o Lucas fez uma contraproposta super ousada. Ele aceitou ganhar menos, em troca de manter para ele os direitos das sequências e de todo o merchandising. Naquela época, isso era algo inédito. Os executivos devem ter pensado que estavam fazendo um negócio da China. Mal sabiam eles que estavam abrindo mão de bilhões. E a situação ficou ainda mais dramática. Durante a produção, o orçamento estourou e o projeto ficou por um fio. O Lucas precisou de um empréstimo para terminar o filme, e ele foi rejeitado por 9 bancos diferentes. 9. Só no 10º é que ele conseguiu o financiamento para salvar o sonho dele. E essa citação ilustra o porquê de tudo isso. Como destaca o profissional de TI João Batista da Silva, essa decisão não era sobre dinheiro, era sobre controle. O Lucas sabia que, para proteger a visão dele, ele precisava ter a palavra final. Para ele, a integridade artística era inegociável. Uma lição poderosíssima para qualquer pessoa que está construindo algo novo. E olha que interessante. Essa luta toda pelo controle criativo não só salvou a história, mas também forçou a criação de tecnologias que, simplesmente, não existiam. A necessidade se tornou a mãe da invenção. O Lucas queria aquelas batalhas espaciais e visuais que ninguém nunca tinha visto antes. Os estúdios não tinham a tecnologia para isso. Qual foi a solução? Ele mesmo criou, fundou a Industrial Light and Magic, a ILM, juntando artistas, engenheiros e sonhadores num galpão para, basicamente, inventar o futuro do cinema. E o que é mais fascinante aqui é a linhagem da inovação. Pensa comigo, a necessidade de Star Wars levou à criação da ILM. Dentro da ILM, uma divisão de computadores começou a desenvolver gráficos digitais que eram coisa de outro mundo na época. Anos depois, essa mesmíssima divisão foi comprada por ninguém menos que Steve Jobs e se tornou a Pixar. Sim, é isso mesmo. A jornada que nos deu Toy Story começou com a Millennium Falcon. Para além da tecnologia, a saga de Star Wars, tanto na tela quanto nos bastidores, é uma verdadeira aula sobre força humana. Uma força que dá para resumir em uma palavra: resiliência. A psicologia define resiliência emocional como essa capacidade de se recuperar de situações estressantes sem deixar que a dificuldade destrua nossa motivação. É a habilidade de voltar para nossa essência, sabe? E o universo de Star Wars está cheio de exemplos disso. Essa talvez seja a filosofia mais famosa da saga, né? É um mantra para muitos desenvolvedores e líderes. O Yoda não está falando sobre perfeição, mas sim sobre comprometimento total. Num projeto complexo, numa startup lutando para sobreviver, a mentalidade de tentar não é o suficiente, é preciso fazer. E aqui temos outra perspectiva poderosa, da Leia Organa. A resiliência não é só sobre ação, é sobre manter a esperança nos momentos mais escuros.
quando não existe nenhuma garantia de sucesso. É a crença que faz a gente atravessar a noite. Aquele bug que parece impossível de resolver. Aquele projeto que todo mundo diz que vai dar errado. A saga nos dá quase um guia prático. Enfrentar os medos, como o Luke faz quando confronta a visão do Vader, que na verdade era ele mesmo. Entender que ninguém vence sozinho, a Aliança Rebelde é prova disso. E, o que é crucial, ter consciência das próprias emoções para não ser consumido por elas. E por fim, o impacto de Star Wars vai além do cinema e da tecnologia. Ele acabou elevando todo um gênero de entretenimento a um novo patamar de relevância. Antes de Star Wars, a ficção científica era muitas vezes vista como coisa de nicho, mas a saga provou que ela podia ser um sucesso universal. Hoje, o gênero é um campo sério de estudo acadêmico, porque oferece uma lente única para a gente examinar o nosso próprio mundo. Como o acadêmico Kevin Mulcahy aponta, a ficção científica é a ferramenta perfeita para explorarmos as consequências de tecnologias que hoje são realidade, mas que antes só existiam na imaginação. Coisas como computadores pessoais, a internet, a inteligência artificial. Ela nos permite debater a ética e o impacto social antes mesmo que a tecnologia se torne parte do nosso dia a dia. No fim das contas, a história de George Lucas e de Star Wars mostra que uma visão, combinada com uma resiliência inabalável, pode superar incontáveis rejeições para criar algo que inspira gerações. E isso nos leva a uma pergunta final. Se a jornada de uma pessoa pode gerar tanto impacto, qual é a ideia, o projeto, a história pela qual vale a pena lutar para trazer ao mundo? Que a força esteja com essa jornada.